quero agradecer primeiramente ao professor Souto por ter aceito, né, participar aqui hoje dessa apresentação da nossa tese. E dizer já de início que eu faço uma abordagem um pouco diferenciada da que o professor Souto realizou aqui hoje. Na verdade, os Estados Unidos são um país extremamente protecionista, não são um país liberal. Existe um autor chamado Ha-Joon Chang, que escreveu um livro interessantíssimo, Chutando a Escada, onde ele coloca que países do centro do capitalismo apregoam um receituário hoje para os países da periferia do capitalismo que não foi o receituário que os levou a ser centro do capitalismo. Eles acabam chutando a escada, não permitindo que os países da periferia do capitalismo percorram o mesmo caminho que eles percorreram. O que nós podemos visualizar é um índice gigantesco de intervenção do Estado norte-americano na economia americana, principalmente através do protecionismo, enquanto eles apregoam para os nossos mercados uma liberalização. É aí que reside, no nosso entendimento, essa grande contradição. O governo Lula, ele também é um governo de transição. Na verdade, no meu entendimento, eu vejo o governo Lula como um governo de transição do neoliberalismo para um Estado que começa a criar as condições para a implementação do projeto que foi desenhado, que foi delimitado na Constituição de 1988. O presidente anterior ao governo Lula entregou o país em grave crise financeira. Foi necessário queimar grandes quantidades de reservas internacionais brasileiras para poder permanecer o real naqueles valores em que eles se encontravam em 2002. E nesse sentido, o governo Lula, implementando o PAC, o Projeto de Aceleração do Crescimento, realmente coloca o Estado brasileiro em um novo patamar, um patamar de desenvolvimento social, principalmente, porque o governo Lula, ele investe no PAC, mas ele também investe em projetos sociais. E nesse sentido que nós entendemos esse governo como um governo de transição que pode implementar realmente aquele projeto. Eu acho que nós devemos ser saudosistas. É evidente que uma Constituição, ela não é uma coisa, ela é uma relação social. Como diz o ministro Eros Grau, ela é um dinamismo. A Constituição que foi promulgada em 1988 não existe mais. Existe a Constituição como ela existe hoje, no ano de 2009, com as suas correlações de força, com as suas emendas constitucionais. Mas mesmo com tantas emendas constitucionais, eu acho que o espírito da Constituição de 88 permanece válido. A busca da construção de uma sociedade de bem-estar é a busca da construção de uma sociedade melhor, onde milhões de pessoas que hoje vivem na informalidade, no desemprego ou na miserabilidade possam ser retiradas desse quadro substancial. Quanto à Constituição de 1937, realmente o professor Souto tem razão. Nós realizamos uma abordagem que se diferencia um pouco da doutrina constitucional brasileira. A doutrina constitucional brasileira, em geral, coloca a Constituição de 37 como uma Constituição que era meras folhas de papel, como dizia Ferdinand Lassalle, ou seja, o que valia era as relações de poder estabelecidas pelo ditador da época do Estado Novo, Getúlio Vargas. No nosso entendimento, a Constituição de 37, ela consubstancia um instrumental jurídico necessário para um momento de exceção, mas um momento importante para que a Revolução de 30 pudesse levar esse projeto de industrialização adiante. Como nós sabemos, a Revolução de 30, os tenentes que chegaram ao poder em 30, eles vêm combater exatamente a República Velha, aquela situação onde a nação brasileira, ela padecia num regime econômico fundado principalmente na produção rural. O Brasil, ele não era um país industrializado, ele precisava, tratava-se de uma necessidade histórica aquela industrialização. A Revolução de 30 traz essa necessidade. A Constituição de 1934, que é a primeira Constituição com conteúdo social brasileiro, vigiou pouco, mas a de 37 levou adiante aquele projeto, fornecendo para o presidente, para o executivo da época, instrumentos jurídicos necessários para que aquele grande projeto de industrialização nacional pudesse ser levado adiante. No nosso entendimento, é o que acontece. É óbvio que houve falta de democracia, é óbvio que houveram prisões arbitrárias. O Estado que nós queremos hoje, para a nossa realidade, é um Estado amplamente democrático. Não é o Estado novo, não é o Estado do nacional desenvolvimentismo, que pecou muitas vezes pela falta da democracia, principalmente com a ditadura militar. Mas nós precisamos realizar um movimento dialético, onde nós aproveitamos o que é de bom dessa experiência e colocamos em novo patamar. E esse novo patamar, no meu entendimento, chama-se Estado Democrático de Direito.